Ele estava no trânsito quando viu ela esperando um Uber com 3 meninos idênticos, todos com o rosto dele, 5 anos depois de ter rejeitado a gravidez. Diego estava parado no trânsito da Avenida Paulista quando viu ela. 5 anos depois, ali estava Mariana esperando um Uber no ponto, mas não estava sozinha. 3 meninos pequenos se agarravam nas pernas dela, todos idênticos, todos com o mesmo cabelo castanho cacheado que ele via no espelho toda manhã. O mundo pareceu parar naquele instante. Ele apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não podia ser verdade. Não podia ser o que estava pensando. Mas quanto mais olhava para aqueles 3 garotinhos de aproximadamente 4 anos, mais óbvio ficava. Eles tinham seus olhos, seu nariz, até a forma como um deles coçava a orelha era exatamente igual ao que Diego fazia quando estava nervoso. O semáforo abriu, mas Diego não conseguiu acelerar. Os carros atrás começaram a buzinar impacientes, mas ele estava completamente paralisado. Mariana usava uma calça jeans desbotada e uma blusa simples, bem diferente dos vestidos caros que usava quando namoravam. O cabelo dela estava preso num rabo de cavalo prático, e mesmo de longe ele podia ver que ela estava mais magra, com uma expressão cansada que não existia antes. Um dos meninos puxou a blusa dela, apontando para algo na rua. Diego viu quando Mariana se abaixou para falar com ele, o mesmo gesto carinhoso que ela sempre fazia com as crianças da família. Era ela. Definitivamente ela. E aqueles eram seus filhos. Filhos que ele nem sabia que existiam. A memória voltou como um soco no estômago. 5 anos atrás, naquele escritório gelado de advocacia, quando Mariana tinha aparecido com os olhos inchados de tanto chorar, as mãos tremendo enquanto segurava um envelope amarelo. Ela estava de 2 meses de gravidez e precisava falar com ele urgentemente. Diego lembrava perfeitamente das palavras que tinha dito naquele dia, palavras que agora pareciam veneno na sua boca. Mariana, você sabe que não posso assumir uma criança agora. Minha carreira está decolando, tenho negócios importantes pela frente. Uma família não faz parte dos meus planos. Ele tinha falado como se estivesse discutindo um contrato comercial qualquer, sem olhar nos olhos dela, mexendo nos papéis da mesa como se fossem mais importantes que a mulher que amava. Mas Diego é nosso filho, nosso bebê. A voz dela tinha saído quebrada, cheia de esperança desesperada. Não é meu filho se eu não escolhi ter ele. As palavras tinham saído como facadas, frias e precisas. Você pode resolver isso, Mariana. Existem clínicas, médicos discretos. Eu posso pagar. O silêncio que se seguiu tinha sido ensurdecedor. Mariana tinha se levantado devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e tinha colocado o envelope sobre a mesa. Eu pensei que você me amasse, Diego. Pensei que éramos uma família. Éramos um casal. É diferente. Ele tinha assinado um cheque e empurrado para ela. Isso deve cobrir todos os custos. Mariana tinha olhado para o cheque como se fosse algo sujo, nojento. Então tinha rasgado em pedaços pequenos e jogado no chão do escritório. Não quero seu dinheiro sujo, Diego. E não quero mais você na minha vida. Ela tinha saído batendo a porta, e Diego nunca mais tinha visto ela. Até hoje. Agora, observando aqueles 3 meninos brincando enquanto esperavam o Uber, Diego sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Ela não tinha resolvido coisa nenhuma. Tinha criado as crianças sozinha durante 4 anos. 3 crianças. Trigêmeos. E ele não sabia de nada. O carro de trás buzinou mais alto, arrancando Diego dos pensamentos. Ele precisava sair dali. Precisava pensar, processar tudo aquilo. Mas quando começou a acelerar, viu que Mariana olhou na direção do barulho da buzina. Por uma fração de segundo, os olhos dos dois se encontraram através do vidro do carro. O reconhecimento foi instantâneo. Mariana empalideceu e automaticamente puxou os 3 meninos para mais perto dela, como um instinto de proteção. Diego viu quando ela falou alguma coisa para eles, provavelmente mandando ficarem quietos, e começou a olhar desesperadamente ao redor, como se procurasse uma saída. Diego tomou uma decisão impulsiva. Acendeu o pisca-alerta e parou o carro no acostamento, mesmo sabendo que podia ser multado. Não importava. Ele precisava falar com ela. Precisava entender o que estava acontecendo. 5 anos de silêncio tinham terminado naquele exato momento.
Ele desceu do carro com as pernas bambas e caminhou na direção dela. Mariana o viu se aproximando e instintivamente se posicionou na frente dos meninos, como um escudo humano. Um deles, aparentemente o mais corajoso, espiou por trás da perna da mãe e perguntou em voz alta: "Mamãe, quem é esse tio?" A pergunta inocente foi como um tiro no coração de Diego. Esse tio. Ele era pai daquele menino, dos 3 meninos, e eles não faziam a menor ideia. "Ninguém importante", Mariana respondeu rapidamente, mas a voz dela saiu trêmula. "Voltem para trás dos bancos, meninos." "Mariana." Diego parou a alguns metros de distância, respeitando o espaço dela. Podia ver que ela estava aterrorizada, que seu primeiro instinto era proteger as crianças dele. "Preciso falar com você. Não temos nada para conversar." A resposta veio automática, mas Diego notou que ela olhava nervosamente para o celular, provavelmente conferindo se o Uber estava chegando. "Eles são meus filhos." Não era uma pergunta. Era uma afirmação óbvia baseada na semelhança inegável. Mariana fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, havia uma determinação feroz neles. "Eles são meus filhos, só meus. Você deixou isso bem claro há 5 anos. Um dos meninos, que estava segurando um carrinho pequeno, se soltou da mão de Mariana e se aproximou alguns passos de Diego. Ele tinha os mesmos olhos verdes que Diego via no espelho, a mesma covinha no queixo. "Oi?" o menino disse simplesmente, levantando o carrinho para mostrar. "Olha meu carro novo. A mamãe comprou." Diego se ajoelhou para ficar na altura do menino, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. "É um carro muito bonito. Qual é seu nome?" "Lucas." O menino respondeu orgulhoso. "E aqueles são meus irmãos, Pedro e Miguel. Somos trigêmeos." "Lucas, venha aqui agora," Mariana falou com urgência, estendendo a mão para ele. "Trigêmeos!" Diego repetiu, a voz saindo rouca. "Vocês nasceram todos juntos?" "Nascemos!" Pedro, aparentemente o mais falante dos 3, se juntou à conversa mesmo com Mariana tentando segurá-lo. "A mamãe diz que somos especiais porque somos 3 iguais." Miguel, o mais tímido, permaneceu agarrado na perna de Mariana, apenas observando Diego com curiosidade cautelosa. Diego sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que lutar para não chorar ali mesmo, na frente deles. "Eles são lindos, Mariana." Ele conseguiu dizer, se levantando devagar. "Não faça isso, Diego. Não chegue aqui depois de 5 anos fingindo que se importa." A voz dela estava cheia de dor mal disfarçada de raiva. "Você fez sua escolha. Nós fizemos a nossa." O celular dela tocou com uma notificação. O Uber tinha chegado. Diego viu um carro cinza se aproximando e sentiu o pânico tomar conta. Ela ia embora, e ele não sabia quando teria outra chance de vê-los. "Deixe eu levar vocês," ele disse rapidamente. "Meu carro é mais seguro, mais espaçoso para as crianças." "Jamais," Mariana respondeu imediatamente. "Meninos, vamos. Nosso carro chegou." "Mas mamãe, aquele tio tem um carro bonito," Lucas disse, apontando para a BMW de Diego. "É maior que o nosso." "Nosso carro está perfeito," Mariana disse, pegando as mochilas pequenas que estavam no chão e entregando uma para cada menino. "Digam tchau para o senhor." Os 3 meninos acenaram inocentemente para Diego, completamente alheios à tensão entre os adultos. Diego acenou de volta, observando cada detalhe dos rostinhos que eram cópias miniaturizadas do seu próprio. "Mariana, espera." Ele tentou mais uma vez quando ela se dirigia para o Uber. "Pelo menos me dá seu telefone. Preciso explicar algumas coisas." Ela parou e se virou para ele uma última vez. "Você não precisa explicar nada, Diego. E eu não preciso de nada de você. Nunca precisei. Mas eles são meus filhos." Ele insistiu, a voz saindo mais alta que pretendia. "São filhos de um homem que disse que não os queria, que ofereceu dinheiro para que eles nunca existissem." As palavras de Mariana foram como tiros certeiros. "Esse homem não era você, Diego." Ele não conseguiu responder, porque havia sido exatamente isso que tinha acontecido. E agora estava ali, 5 anos depois, querendo reivindicar uma paternidade que tinha rejeitado quando podia ter feito diferença. "Mamãe, por que você está chorando?" Pedro perguntou, puxando a blusa dela.
Diego só então percebeu que lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Ela rapidamente as enxugou e forçou um sorriso para os filhos. Não estou chorando, meu amor. Só está ventando um pouco. Ela abriu a porta do Uber e começou a ajudar os meninos a entrarem. Cuidado com a cabeça, Miguel. Diego ficou parado na calçada, observando aquela mulher que um dia tinha amado, ajudando 3 crianças lindas a entrarem no carro. Crianças que eram metade dele, mas que ele nunca tinha segurado no colo, nunca tinha visto dar os primeiros passos, nunca tinha ouvido falar as primeiras palavras. Quando o carro se afastou, Lucas achou uma brecha na janela e acenou para Diego mais uma vez. "Tchau, tio bonito", ele gritou, arrancando um sorriso involuntário dos lábios de Miguel e Pedro. Diego acenou de volta até o carro desaparecer no trânsito. Então ficou ali parado, sozinho na calçada movimentada da Paulista, sentindo o peso de 5 anos de arrependimento desabando sobre ele como uma avalanche. Ele tinha filhos, 3 filhos lindos, inteligentes, saudáveis, e estava perdendo cada dia da vida deles por causa da própria covardia. Mas agora ele os tinha encontrado. E não ia deixar eles escaparem de novo. Não importava o que custasse. Não importava quanto tempo levasse para Mariana perdoá-lo. Ele ia recuperar a família que tinha jogado fora por puro egoísmo. Diego voltou para o carro com uma determinação que não sentia há anos. Tinha muito trabalho pela frente, muitos erros para corrigir. Mas pela primeira vez em 5 anos, tinha um propósito real na vida. Tinha uma razão para ser um homem melhor do que tinha sido. Os meninos tinham acenado para ele. Tinham sorrido. E isso significava que ainda havia esperança. Diego voltou para o carro ainda tremendo. Sua primeira reação foi ligar para Carlos, seu motorista particular, e mandar ele cancelar todos os compromissos do dia. Não conseguia pensar em mais nada além daqueles 3 rostinhos idênticos acenando para ele através da janela do Uber. Precisava descobrir onde Mariana morava, como ela vivia, se as crianças estavam bem. Precisava saber tudo o que tinha perdido nos últimos 5 anos. Ele esperou o trânsito fluir um pouco e começou a seguir o carro cinza à distância. Não era stalking, ele dizia para si mesmo. Era apenas um pai tentando conhecer seus filhos. O motorista do Uber pegou a Rua da Consolação e depois virou à esquerda na direção da Zona Norte. Diego manteve uma distância segura, o coração batendo acelerado a cada quarteirão que passavam. O trajeto durou quase 40 minutos no trânsito pesado de São Paulo. Diego viu quando o Uber parou numa rua estreita no bairro de Santana, bem diferente dos condomínios de luxo onde ele costumava circular. As casas eram simples, pequenas, algumas com portões de ferro pintados de cores vivas. Crianças brincavam na calçada, enquanto mulheres conversavam nas portas. Ele estacionou 2 quadras adiante e voltou a pé, disfarçando-se atrás de uma banca de jornal. Viu Mariana descendo do carro com os 3 meninos, cada um carregando uma mochilinha pequena. Eles caminharam até uma casa térrea de portão azul, com uma pequena varanda na frente. Mariana abriu o portão com uma chave e os 4 entraram. Era uma casa modesta, mas parecia bem cuidada, com vasinhos de plantas na janela. Diego ficou observando por alguns minutos, tentando absorver a realidade. Seus filhos moravam ali, naquela casa simples, sem luxo, provavelmente sem os recursos que ele poderia ter oferecido se soubesse que existiam. Sentiu uma mistura de culpa e curiosidade que o deixou fisicamente doente. Voltou para o carro e ligou para seu investigador particular, Roberto Silva, um ex-policial que já tinha ajudado em algumas questões delicadas da empresa. "Roberto, preciso de informações sobre uma pessoa. É urgente e sigiloso." "Claro, doutor Diego. Me passa os dados." "Mariana Santos Silva. Deve ter uns 30 anos agora. Preciso saber onde trabalha, situação financeira, com quem mora, tudo." Diego hesitou antes de continuar. "E tem 3 crianças. Quero saber sobre elas também." "Entendi. Em quanto tempo precisa?" "Ontem." Roberto riu do outro lado da linha. "Vou ver o que consigo até amanhã de manhã. Te mando por e-mail." Diego desligou e dirigiu de volta para o escritório no piloto automático. Quando chegou, sua secretária Júlia o recebeu com uma lista de ligações perdidas e reuniões remarcadas. Mas ele mal ouviu. Trancou-se na sala
e ficou olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade toda. Em algum lugar lá embaixo estavam seus filhos, vivendo uma vida que ele não conhecia. A noite foi a mais longa da vida de Diego. Ele revirou cada gaveta do apartamento procurando qualquer coisa que lembrasse da época com Mariana. Encontrou algumas fotos antigas guardadas numa caixa no armário. Mariana sorrindo numa viagem que fizeram para Campos do Jordão. Mariana no aniversário de 25 anos, linda num vestido vermelho que ele tinha comprado. Mariana dormindo na cama dele numa manhã de domingo. Como ele tinha sido capaz de jogar tudo aquilo fora. Como tinha sido tão cego, tão egoísta. Ele lembrava perfeitamente do que estava pensando naquele dia 5 anos atrás. A empresa estava crescendo, ele tinha acabado de fechar um contrato milionário. A vida estava exatamente como planejara. Uma gravidez não planejada parecia um obstáculo, um desvio no roteiro perfeito que tinha traçado para si mesmo. Agora, olhando as fotos, ele percebeu o quanto tinha perdido. Não só os filhos, mas a única mulher que tinha amado de verdade. Mariana sempre foi diferente das outras namoradas que teve. Ela não se impressionava com o dinheiro dele, não queria joias caras ou viagens extravagantes. Queria atenção, conversas longas, planos para o futuro. Queria uma família. Na manhã seguinte, Diego mal conseguiu tomar café. Ficou olhando o celular a cada 5 minutos até que finalmente Roberto mandou o relatório por e-mail. Ele abriu o arquivo com as mãos tremendo. Mariana Santos Silva, 30 anos. Trabalha como professora auxiliar numa escola municipal do bairro. Salário de R$ 1.800. Mora sozinha com 3 filhos. Lucas, Pedro e Miguel Silva. Pai não consta na certidão de nascimento, sem histórico de relacionamentos sérios nos últimos anos. Diego leu o relatório 3 vezes antes de conseguir processar todas as informações. R$ 1.800 por mês para sustentar 3 crianças. Como ela conseguia? O relatório continuava com detalhes que partiam o coração dele. Histórico médico. Miguel nasceu com um problema respiratório leve. Precisou de alguns dias de UTI. Mariana acumulou uma dívida de R$ 12.000 no hospital, que está pagando em parcelas de R$ 200 mensais há 2 anos. Lucas quebrou o braço ano passado em acidente doméstico, mais R$ 3.000 de gastos médicos. Família próxima. Nenhuma. Pais faleceram quando ela tinha 25 anos. Diego teve que parar de ler. Os pais de Mariana tinham morrido logo depois que ele a abandonou. Ela passou pela gravidez sozinha, criou 3 bebês sozinha, enterrou os pais sozinha. E ele nem sabia de nada disso. O relatório mencionava também que Mariana tinha um diploma em pedagogia que nunca conseguiu usar completamente porque não tinha com quem deixar as crianças para trabalhar em período integral. Ela fazia alguns trabalhos freelancer à noite, depois que os meninos dormiam, para complementar a renda. Dava aulas particulares de português nos finais de semana por R$ 15 a hora. Diego se levantou da cadeira e foi até a janela. Lá embaixo, o trânsito fluía normalmente. Pessoas iam e vinham com suas vidas organizadas. Ele sempre se considerou uma pessoa bem-sucedida, mas naquele momento se sentia como o maior fracasso do mundo. Enquanto acumulava milhões, a mãe dos seus filhos lutava para pagar conta de luz. Pegou o telefone e ligou para seu advogado, Dr. Henrique Moreira. Henrique, preciso falar sobre reconhecimento de paternidade. Claro, Diego. Algum problema com herdeiros na empresa? Não. Eu tenho 3 filhos. Trigêmeos de 4 anos. Nunca soube da existência deles. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Diego, isso é muito sério. Se você tem filhos, eles têm direitos garantidos por lei. Pensão, herança, plano de saúde. Eu sei. Quero fazer tudo certo, mas primeiro preciso conversar com a mãe deles. Recomendo cautela. Casos de reconhecimento tardio podem gerar conflitos familiares complexos. A mulher pode interpretar como invasão. Diego desligou mais confuso do que antes. Juridicamente, ele tinha direitos e deveres, mas, emocionalmente, a situação era um campo minado. Mariana deixara bem claro que não queria nada dele. Mas e as crianças? Elas não tinham culpa das decisões dos adultos. Na quinta-feira seguinte, Diego tomou uma decisão.
Descobriu qual era a escola onde os meninos estudavam e onde Mariana trabalhava. Era uma escola municipal pequena, com parquinho simples e salas coloridas. Ele estacionou do outro lado da rua na hora do recreio e viu quando as crianças saíram para brincar. Lucas, Pedro e Miguel estavam no meio de um grupo de crianças da mesma idade, rindo e correndo atrás de uma bola. Diego sentiu o peito apertar vendo a alegria natural deles, a forma como interagiam com os colegas. Eram crianças felizes, bem ajustadas, claramente amadas. Mariana estava fazendo um trabalho incrível sozinha. Foi quando viu Mariana saindo de uma das salas com um grupo de crianças menores. Ela usava um avental colorido e estava cantando uma música infantil que fez todas as crianças rirem. Era a mesma mulher carinhosa que ele tinha conhecido, mas agora via nela uma força maternal que não existia antes. Um dos meninos, Pedro, correu na direção dela gritando: "Mamãe, mamãe!" e se jogou nos braços dela. Mariana o pegou no colo e deu um beijo barulhento na bochecha dele, arrancando uma gargalhada. Lucas e Miguel se aproximaram também, e por alguns minutos, Diego observou sua família reunida sem saber que estava sendo observada. Foi quando Mariana olhou na direção do carro dele. Mesmo com os vidros escuros, ela o reconheceu imediatamente. Diego viu quando ela ficou pálida e sussurrou alguma coisa para os meninos, que imediatamente pararam de brincar e olharam na direção dele também. Mariana entregou Pedro para uma colega de trabalho e caminhou determinadamente na direção do carro. Diego abaixou o vidro, preparando-se para o confronto. "O que você está fazendo aqui, Diego?" A voz dela estava controlada, mas ele podia ver a fúria nos olhos. "Queria vê-los brincando. São lindos, Mariana. Você não pode aparecer na escola deles. As pessoas vão fazer perguntas." "Que tipo de perguntas?" "Perguntas que eu não quero responder." Mariana olhou rapidamente para trás, verificando se alguém estava ouvindo. "Eles não sabem quem você é, Diego, e eu pretendo manter assim." "Mas eu sou o pai deles. Pai é quem cria, quem acorda de madrugada quando estão com febre, quem trabalha para comprar comida." A voz dela estava ficando mais alta. "Você é apenas o homem que contribuiu com o material genético." As palavras foram como tapas na cara. Diego sabia que merecia cada uma delas, mas ainda assim doíam profundamente. "Mariana, eu sei que cometi erros." "Erros?" Ela deu uma risada amarga. "Diego, você me ofereceu dinheiro para me livrar dos nossos filhos. Isso não é erro, é crueldade." Algumas mães que estavam buscando os filhos começaram a olhar na direção deles. Mariana percebeu e abaixou a voz. "Vá embora, Diego, e não volte mais aqui. Se você aparecer de novo na escola, vou chamar a polícia. Eu só quero conhecer meus filhos." "Seus filhos?" Mariana se aproximou mais do carro. "Você quer conhecer como Miguel passou 3 dias na UTI quando nasceu e eu não sabia se ele ia sobreviver? Quer conhecer como Lucas chorou a noite toda quando quebrou o braço e eu não tinha dinheiro para um médico particular? Quer conhecer como Pedro me pergunta todo dia por que ele não tem pai como os colegas da escola?" Cada palavra era uma punhalada no coração de Diego. Ele queria dizer que não sabia de nada disso, que se soubesse teria ajudado, mas sabia que as desculpas soavam vazias depois de 5 anos. "Mariana, deixa eu ajudar pelo menos. Vocês precisam... Nós não precisamos de nada de você." Ela interrompeu firmemente. "Construímos nossa vida sem você. Somos felizes sem você. E vamos continuar assim." Mariana se afastou do carro e voltou para onde estavam os meninos. Diego a viu conversando rapidamente com a colega, provavelmente explicando a situação. Depois pegou os 3 filhos pelas mãos e entraram na escola. Diego ficou parado ali por mais alguns minutos, observando a escola onde seus filhos estudavam e cresciam sem ele. Era um prédio simples, mas cheio de amor e cuidado. As paredes tinham desenhos coloridos feitos pelas crianças, o parquinho tinha brinquedos remendados mas funcionais. Era um lugar onde as crianças eram felizes. Quando saiu dali, Diego tinha certeza de uma coisa: não ia desistir. Mariana podia estar certa sobre muitas coisas, mas estava errada sobre uma. Ele não era apenas o homem que contribuiu com material genético. Era o pai daquelas crianças, e pais verdadeiros não desistem, mesmo quando a situação parece impossível.
Ele ia encontrar uma forma de fazer parte da vida dos filhos, mesmo que isso significasse primeiro conquistar o perdão da mulher que mais tinha machucado na vida. Diego passou os próximos dias obcecado pelos detalhes do relatório. Não conseguia parar de pensar na forma como Mariana havia enfrentado tudo sozinha. Cada número ali representava uma noite de sono perdida, uma conta atrasada, uma lágrima escondida para não preocupar as crianças. Ele decidiu que precisava entender completamente o que tinha acontecido nos últimos 5 anos, cada sacrifício que ela havia feito. Roberto tinha conseguido mais informações através de vizinhos e colegas de trabalho de Mariana. A história completa era ainda mais devastadora do que Diego imaginava. Depois que ele a rejeitou, Mariana tinha voltado para a casa dos pais em desespero. Os pais, inicialmente chocados com a gravidez e o abandono, acabaram apoiando a filha quando souberam que eram trigêmeos. A mãe dela, Dona Carmen, trabalhou até os 8 meses de gravidez da Mariana para juntar dinheiro para o parto. Roberto tinha contado por telefone. O pai, seu João, fazia bicos como pintor nos finais de semana. Eles venderam até a televisão para comprar o berço dos bebês. Diego engoliu seco. Enquanto ele comemorava contratos milionários, uma família inteira se sacrificava para preparar a chegada dos seus filhos. Continue. A gravidez foi difícil. Mariana teve que ficar de repouso nos últimos 2 meses. Os pais dela se revezavam para cuidar dela e trabalhar. Dona Carmen chegou a desmaiar 2 vezes no serviço de tanto estresse. A imagem de uma senhora idosa desmaiando de cansaço para cuidar da filha grávida fez Diego sentir náuseas. Ele podia ter evitado todo aquele sofrimento com uma simples ligação, um simples mudei de ideia. Os bebês nasceram de cesariana de emergência. Miguel estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Ficou internado 15 dias. Roberto fez uma pausa. Mariana não saiu do hospital nenhum dia. Dormia numa cadeira ao lado da incubadora. Diego fechou os olhos, tentando imaginar Mariana, sozinha e apavorada, velando um bebê que lutava para sobreviver. Ele deveria estar ali. Deveria ter segurado a mão dela, dividido o medo, comemorado junto quando Miguel finalmente foi liberado. E depois? Diego perguntou, embora já soubesse que a história só piorava. Os primeiros meses foram os mais difíceis. 3 bebês acordando em horários diferentes, fraldas, leite especial porque Miguel tinha refluxo. Dona Carmen e seu João se revezavam nos cuidados, mas não eram mais jovens. Dona Carmen tinha diabetes e hipertensão. O estresse estava matando ela. Diego lembrou da foto que tinha visto no relatório. Dona Carmen era uma senhora pequena, de sorriso doce, que provavelmente pesava menos que qualquer um dos trigêmeos hoje. Como ela aguentou cuidar de 3 bebês? Foi quando os pais dela morreram? Diego perguntou. Sim. Acidente na Marginal Pinheiros. Voltavam de uma consulta médica de Dona Carmen quando um caminhão perdeu o freio. Instantâneo para os 2. O silêncio que se seguiu foi pesado. Diego tentou imaginar Mariana recebendo a notícia. Viúva aos 25 anos, mãe solteira de 3 bebês de 6 meses, completamente sozinha no mundo. Como ela conseguiu depois disso? Quase não conseguiu. Os vizinhos contam que ela não saiu de casa por 3 meses, só chorava. As crianças choravam, ela chorava junto. Foi Dona Neuza, a vizinha de baixo, que salvou a situação. Roberto continuou contando como a vizinha idosa tinha praticamente adotado Mariana e os meninos. Levava comida todos os dias, ajudava com as crianças, ensinou Mariana a fazer economia doméstica. Foi Dona Neuza que convenceu Mariana a voltar a estudar e conseguir o diploma de pedagogia através do ensino à distância. Ela estudava de madrugada, depois de colocar os 3 para dormir. Fez toda a faculdade assim, 4 anos dormindo 3 horas por noite. Diego sentiu uma onda de admiração e culpa que quase o derrubou. Enquanto Mariana estudava de madrugada para dar um futuro melhor aos filhos, ele estava em festas de negócios, viajando pelo mundo, vivendo a vida de solteiro sem responsabilidades. E o trabalho? Conseguiu o emprego na escola quando os meninos fizeram 3 anos e puderam entrar na creche. Mas o salário não cobria tudo. Ela dá aulas particulares à noite, faz trabalhos de digitação, vende doces nos finais de semana.
O relatório mencionava também os detalhes médicos que partiam o coração de Diego. Lucas havia quebrado o braço ao cair de uma árvore no quintal. Mariana não tinha plano de saúde, então levou ele no pronto-socorro público. Esperaram 6 horas para ser atendidos, Lucas chorando de dor o tempo todo. Ela pegou um empréstimo com agiotas para pagar o gesso particular, Roberto contou. Pagou juros de 50% ao mês por 1 ano. Diego teve que se levantar e andar pela sala. Agiotas. Mariana tinha se endividado com agiotas para tratar o filho dele. Um filho que ele poderia ter levado no melhor hospital de São Paulo com os melhores médicos, sem esperar nem 5 minutos. Pedro havia tido uma pneumonia no ano anterior. Mariana tinha faltado 2 semanas no trabalho para cuidar dele, perdendo o salário daqueles dias. Teve que vender o celular para comprar os remédios que o plano de saúde básico não cobria. Miguel, o mais sensível dos 3, havia passado por algumas crises de ansiedade quando começou na escola. Mariana não tinha dinheiro para psicólogo particular, então aprendeu sozinha técnicas de relaxamento através de vídeos na internet. Passou meses acordando de madrugada para acalmar os pesadelos do filho. Tem mais uma coisa, Roberto disse hesitante. Sobre o relacionamento dela. Que relacionamento? Ela namorou um cara por alguns meses no ano passado, professor da escola onde trabalha. Parecia sério, os meninos gostavam dele. Diego sentiu uma pontada de ciúme irracional. O que aconteceu? Ele pediu ela em casamento. Ela disse não. Por quê? Segundo Dona Neuza, ela disse que não podia se dar ao luxo de confiar em homem de novo. Que os filhos dela já tinham sofrido demais com o abandono. As palavras foram como socos no estômago de Diego. Mariana havia encontrado alguém que a amava, que queria casar com ela, que aceitava os meninos, e havia recusado por medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com ele. Sua rejeição havia deixado cicatrizes tão profundas que ela não conseguia mais confiar em ninguém. Diego, tem certeza de que quer mexer com isso? Roberto perguntou. Essa mulher construiu uma vida sem você. Pode ser melhor deixar as coisas como estão. Não posso. Eles são meus filhos, mas são filhos dela há 5 anos. Você é um estranho para eles. Diego desligou confuso e emocionalmente destruído. Roberto estava certo em parte. Ele era um estranho para os próprios filhos. Mas será que isso significava que deveria continuar sendo? Naquela noite, Diego foi até o bairro onde Mariana morava. Não para incomodá-la, apenas para entender melhor como era a vida deles. Estacionou na praça próxima e observou o movimento. Era um bairro de trabalhadores, pessoas simples que lutavam todo dia para sobreviver. Viu pais voltando do trabalho de ônibus, crianças brincando na rua, mulheres conversando nas calçadas. Era tão diferente do mundo onde ele vivia. No condomínio fechado onde morava, as pessoas mal se cumprimentavam. Aqui havia comunidade, vida, conexão real entre as pessoas. Seus filhos estavam crescendo num ambiente onde todos se conheciam, onde vizinhos cuidavam uns dos outros. Foi quando viu Mariana chegando da escola com os 3 meninos. Eles vinham conversando animadamente, Lucas contando alguma coisa que fazia os irmãos rirem. Mariana carregava uma sacola de compras numa mão e a mochila de um dos meninos na outra. Parecia cansada, mas sorria para as historinhas dos filhos. Diego observou quando eles pararam em Dona Neuza, a vizinha que Roberto havia mencionado. A senhora idosa estava regando as plantas na varanda e acenou para eles. Pedro correu para abraçá-la, seguido pelos irmãos. Dona Neuza deu um beijinho em cada um e entregou balas para eles. Como foi a escola hoje, meus netinhos? Diego conseguiu ouvir ela perguntando. Tia Neuza, eu fiz um desenho da nossa família. Miguel mostrou orgulhoso uma folha de papel. Diego sentiu o coração apertar. Na família do seu filho, ele não existia. Eram apenas Mariana e os 3 meninos. Uma família completa sem ele. Mamãe, posso mostrar meu desenho para a tia Neuza? Pedro perguntou. Claro, meu amor. Diego viu Pedro correndo para buscar algo dentro de casa. Voltou com um desenho colorido e mostrou para Dona Neuza. Mesmo de longe, Diego conseguiu distinguir 4 figuras, uma mulher alta de cabelo comprido e 3 meninos pequenos. Nenhum pai no desenho. Que família linda vocês têm, Dona Neuza disse, abraçando Pedro.
A mamãe é a melhor mãe do mundo, Lucas declarou solenemente. Com certeza é, Dona Neuza concordou, fazendo carinho no cabelo dele. Diego observou aquela cena de amor e cumplicidade e sentiu que estava invadindo algo sagrado. Aquelas pessoas tinham construído uma família baseada no amor real, na presença constante, no cuidado diário. Ele era apenas um intruso tentando reivindicar um lugar que nunca havia ocupado. Quando eles entraram em casa, Diego ficou mais alguns minutos na praça. Observou outras famílias passando, crianças brincando, a vida simples e honesta daquele bairro. Era ali que seus filhos estavam aprendendo valores, crescendo com dignidade, construindo memórias felizes. Mas também era ali que Mariana acordava toda madrugada preocupada com contas, trabalhava até altas horas para complementar a renda, chorava escondido quando achava que não ia conseguir dar tudo que os filhos mereciam. Diego voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Tinha o direito de interromper aquela vida organizada? Tinha o direito de confundir as crianças, de mexer com a estabilidade emocional que Mariana havia construído com tanto sacrifício? Mas também tinha o direito de conhecer seus filhos. E eles tinham o direito de conhecer o pai, mesmo que ele fosse imperfeito, mesmo que tivesse chegado tarde demais. Na manhã seguinte, Diego tomou uma decisão. Não ia forçar uma aproximação. Não ia aparecer na escola de novo ou incomodar Mariana no trabalho. Mas também não ia desistir. Ia encontrar uma forma de mostrar que tinha mudado, que podia ser o pai que seus filhos mereciam. Começou transferindo dinheiro anonimamente para a conta de Mariana. Não muito, para não levantar suspeitas, mas o suficiente para cobrir algumas das contas que ela estava atrasada. Pagou a dívida dos agiotas através de um advogado sem mencionar seu nome. Contratou Roberto para descobrir quais eram os sonhos das crianças. Lucas queria um conjunto de Lego. Pedro sonhava com uma bicicleta. Miguel gostava de livros de dinossauros. Diego comprou tudo e pediu para Roberto entregar anonimamente, como se fosse um presente de alguma ação social da escola. Não eram gestos que compensavam 5 anos de ausência. Não eram gestos que faziam dele um pai de verdade. Mas eram os primeiros passos de um homem que estava aprendendo que ser pai não começava com direitos, mas com responsabilidades. E pela primeira vez em 5 anos, Diego dormiu pensando não no que queria ganhar, mas no que podia dar. Não no que merecia, mas no que seus filhos precisavam. Era um começo pequeno, mas era um começo. 3 semanas se passaram desde que Diego começou a ajudar anonimamente. Mariana havia recebido os presentes para as crianças através da escola, que alegou ser uma doação de uma empresa parceira. Diego observava de longe, através dos relatórios de Roberto, como a vida deles estava melhorando aos poucos. As contas atrasadas estavam sendo pagas, os meninos tinham ganhado os brinquedos que tanto queriam, e Mariana parecia um pouco menos cansada. Mas Diego queria mais. Queria conhecer a personalidade de cada filho. Queria saber como eles riam, do que tinham medo, quais eram suas comidas favoritas. Queria ser parte da vida deles de verdade, não apenas um benfeitor invisível enviando dinheiro. Foi Dona Neuza quem, sem saber, deu a Diego a oportunidade que ele precisava. Roberto havia descoberto que a senhora estava organizando uma festa junina na praça do bairro para arrecadar fundos para reformar o parquinho. Mariana e os meninos sempre participavam, ajudando com decoração e vendendo quitutes que ela fazia em casa. É a festa mais importante do ano para eles, Roberto explicou por telefone. Os meninos ensaiam quadrilha há 2 semanas. Mariana está fazendo brigadeiros para vender. Diego viu ali uma chance de se aproximar sem parecer invasivo. Pediu para Roberto descobrir que tipo de ajuda a festa precisava e se ofereceu para patrocinar anonimamente alguns dos custos. Mas desta vez, queria entregar pessoalmente. No sábado da festa, Diego vestiu roupas simples e foi até a praça. O local estava transformado com bandeirinhas coloridas, barraquinhas de comida e um pequeno palco onde uma banda tocava forró. Crianças corriam por toda parte vestidas de caipira, adultos conversavam animadamente, e o cheiro de pipoca e algodão doce pairava no ar. Diego circulou discretamente entre as pessoas procurando por Mariana e os meninos. Encontrou-os na barraquinha de doces,
onde Mariana organizava bandejas de brigadeiros enquanto os 3 garotinhos ajudavam colocando forminhas de papel. Todos vestiam roupas xadrez combinando, e Diego sentiu o coração apertar, vendo como eles pareciam uma família perfeita. Mamãe, posso comer só um brigadeiro? Pedro perguntou com aquela cara de pidão que só crianças conseguem fazer. Depois da apresentação, meu amor. Agora vocês precisam ensaiar mais uma vez. Mariana respondeu, beijando a testa dele. Diego se aproximou da barraquinha, fingindo interesse nos doces. Boa tarde. Quanto custam os brigadeiros? Mariana levantou os olhos e, quando o reconheceu, ficou pálida. Diego, o que você está fazendo aqui? Vim conhecer a festa do bairro. Ouvi dizer que é tradicional. Você não mora aqui. Não tem motivo para estar aqui. A voz dela estava controlada, mas Diego podia ver o pânico nos olhos. Mamãe, quem é esse tio? Lucas perguntou, olhando curioso para Diego. É, um conhecido da mamãe. Mariana respondeu rapidamente. Meninos, vão brincar um pouco. A quadrilha só começa daqui a 1 hora. Os 3 saíram correndo na direção de outros colegas, e Mariana se virou para Diego com uma expressão séria. Você prometeu que não ia me incomodar. Não estou incomodando. Só vim curtir a festa como qualquer pessoa. Diego, por favor. Eles estão felizes, despreocupados. Não estrague isso. Antes que Diego pudesse responder, Dona Neuza se aproximou da barraquinha. Era uma senhora pequena e alegre, de uns 70 anos, que irradiava bondade. Mariana, querida, os brigadeiros estão lindos. E quem é este rapaz bonito? Diego estendeu a mão. Diego Almeida. Prazer em conhecê-la. Neuza Santos. Sou vizinha desta menina aqui. Ela fez carinho no rosto de Mariana. Você é novo no bairro? Não, eu vim visitar a festa. Ouvi falar que é muito boa. A melhor festa junina da região, Dona Neuza disse orgulhosa. E os netinhos da Mariana vão se apresentar na quadrilha. São os mais lindos. Netinhos? Diego perguntou, fingindo não entender. Ah, eles não são meus netos de sangue, mas do coração. Ajudei a criar esses meninos desde bebês. São como filhos para mim. Diego sentiu uma onda de gratidão por aquela senhora que havia cuidado da sua família quando ele não estava lá. Deve ser muito especial ter ajudado a criá-los. Foi a maior bênção da minha vida, Dona Neuza respondeu emocionada. Quando os pais da Mariana morreram, pensei que não íamos conseguir. Mas olha só como eles cresceram, saudáveis, inteligentes, educados. Tia Neuza, não precisa contar isso. Mariana interveio, claramente desconfortável. Por que não, querida? Você deveria ter orgulho de tudo que conquistou sozinha. Diego observou Mariana, que estava vermelha de constrangimento. Ele entendeu que ela não gostava de falar sobre as dificuldades, provavelmente para proteger os filhos de qualquer sentimento de pena ou caridade. Posso comprar uma cartela de brigadeiros? Diego perguntou, tentando mudar de assunto. Claro. São R$2 cada um, Mariana respondeu, assumindo automaticamente o tom profissional. Diego pegou uma nota de R$50. Fico com a cartela toda. São 20 brigadeiros. Isso é muito mais que o preço. Considere uma contribuição para a festa. Ele entregou o dinheiro e pegou a bandeja. Vou distribuir para as crianças. Antes que Mariana pudesse protestar, Diego já estava se afastando com os brigadeiros. Ele caminhou até onde havia um grupo de crianças brincando e começou a distribuir os doces. Em segundos, estava cercado por uma pequena multidão de garotinhos agradecidos. Foi quando Lucas apareceu correndo. Tio, tem brigadeiro para nós também? Claro que tem, Diego respondeu, se abaixando para ficar na altura dele. Vocês vão se apresentar hoje? Vamos, ensaiamos a quadrilha toda semana, Pedro disse chegando junto com Miguel. Eu sou o cavalheiro da Maria Clara, Lucas anunciou orgulhoso. E eu danço com a Letícia, Pedro acrescentou. Miguel, sempre mais tímido, ficou em silêncio, mas acenou quando Diego ofereceu um brigadeiro para ele. E você, Miguel, também vai dançar? Ele fica com vergonha, Lucas explicou pelo irmão. Mas ele dança super bem. Diego sentiu uma conexão imediata com Miguel. Reconheceu a timidez porque ele mesmo tinha sido assim na infância. Sabe de uma coisa, Miguel? Eu também ficava com vergonha quando era pequeno. Mas depois descobri que quando a gente faz algo que gosta, a vergonha passa.
Miguel o olhou com interesse. De verdade? De verdade. E tenho certeza de que você vai ser o melhor dançarino da quadrilha. Um sorriso pequeno apareceu no rosto de Miguel. E Diego sentiu como se tivesse ganhado um prêmio. Tio, você quer ver nossos passos? Pedro perguntou animado. Quero muito. Os três meninos começaram a mostrar alguns movimentos da quadrilha ali mesmo, no meio da praça. Diego riu com as trapalhadas, aplaudiu os acertos e por alguns minutos esqueceu completamente da situação complicada. Eram apenas um pai brincando com os filhos. Olha, mamãe, o tio está vendo nossos passos. Lucas gritou quando viu Mariana se aproximando. Meninos, parem de incomodar o senhor, ela disse com a voz tensa. Eles não estão incomodando, são crianças incríveis, Diego respondeu sinceramente. Mamãe, posso ensinar a ele o passo do balancê? Pedro perguntou. Não, Pedro, o senhor precisa ir embora agora. Diego viu a decepção no rosto dos meninos e sentiu o peito apertar. Tudo bem, meninos, a mamãe de vocês está certa, mas prometo que vou assistir à apresentação de vocês. Promete mesmo? Miguel perguntou, falando pela primeira vez diretamente com Diego. Prometo. Mariana pegou os três pela mão e os levou de volta para a barraquinha. Diego ficou observando eles se afastarem, o coração partido. Tinha gostado tanto de conversar com os filhos, de vê-los sorrindo para ele, de ser aceito naturalmente por eles. Uma hora depois, quando começou a apresentação da quadrilha, Diego estava no meio da plateia. Procurou por Mariana e a viu na primeira fileira, filmando tudo com o celular, o rosto radiante de orgulho maternal. Quando os meninos apareceram no palco, Diego sentiu uma emoção que nunca tinha experimentado. Lucas estava sério e concentrado, seguindo os passos perfeitamente. Pedro sorria para a plateia, claramente se divertindo. E Miguel, apesar da timidez, dançava com graça e delicadeza. Anarie! Gritou o apresentador, e os casais se movimentaram no palco. Diego não conseguia tirar os olhos dos três. Eram seus filhos ali, crescendo, se desenvolvendo, criando memórias felizes. E ele estava assistindo como qualquer estranho na plateia. Quando Miguel fez um movimento mais difícil e conseguiu executar perfeitamente, Diego não conseguiu se conter. Muito bem, Miguel! Gritou aplaudindo entusiasmado. Mariana se virou na hora, surpresa. Miguel ouviu e procurou na plateia até encontrar Diego. Quando seus olhos se encontraram, o menino deu um sorriso tímido e acenou discretamente. Aquele aceno foi o momento mais importante da vida de Diego. Seu filho havia sorrido para ele, havia se sentido encorajado pela sua presença. Pela primeira vez em 5 anos, Diego se sentiu realmente pai. Quando a apresentação terminou, as crianças desceram do palco correndo para os pais. Diego viu Mariana abraçando os três, cobrindo-os de beijos e elogios. A cena era linda demais para ser interrompida. Ele estava se preparando para ir embora quando sentiu alguém puxando sua calça. Era Miguel, que tinha escapado do abraço da mãe e corrido até ele. Obrigado por ter gritado meu nome, Miguel disse baixinho. Me deu coragem. Diego se ajoelhou e olhou nos olhos verdes idênticos aos seus. Você foi o melhor dançarino do palco, Miguel. Pode ter certeza disso. Miguel! Mariana apareceu correndo, claramente desesperada. O que você está fazendo aqui? Estava agradecendo o tio por ter gritado meu nome. Miguel explicou inocentemente. Mariana olhou para Diego com uma expressão que misturava raiva e algo que ele não conseguiu identificar. Talvez gratidão por ter encorajado o filho mais tímido. Vamos, Miguel. Seus irmãos estão esperando. Tia Mariana, Diego chamou quando ela começou a se afastar. Era a primeira vez que a tratava com carinho desde o reencontro. Posso falar com você 1 minuto? Ela hesitou, olhando para Miguel. Miguel, vai procurar seus irmãos. Mamãe já vai. Quando ficaram sozinhos, Diego respirou fundo. Mariana, eu sei que você não quer me ouvir, mas preciso dizer uma coisa. Diego, eles são crianças incríveis. Você fez um trabalho extraordinário, sozinha. E eu sei que não mereço nem estar aqui, mas você está certo. Não merece. As palavras dela foram diretas, mas não havia veneno na voz, apenas cansaço. Eu sei, mas eles merecem ter um pai. E eu quero aprender a ser o pai que eles merecem. Mariana o olhou por um longo momento. Diego,
Você acha que é só aparecer aqui, dar alguns presentes, aplaudir numa festa e virar pai de repente? Não. Eu sei que vai ser difícil. Sei que vai levar tempo. Mas estou disposto a fazer o que for preciso. E quando você cansar? Quando perceber que ter filhos não é só momentos fofos como hoje? Quando eles ficarem doentes, ou fizerem birra, ou precisarem de você às 3 da manhã? Diego viu nos olhos dela todo o medo acumulado, toda a proteção que uma mãe desenvolve quando cria filhos sozinha. Mariana, eu não vou abandoná-los de novo. Não vou abandonar você de novo. Você não pode me prometer isso. Posso sim, porque 5 anos atrás eu era um homem diferente, egoísta, imaturo, covarde. Mas ver vocês hoje, ver como eles são especiais, ver como você é forte, mudou algo em mim. Mariana desviou o olhar, observando os filhos brincando com outras crianças. Diego, não é só sobre você mudar, é sobre eles. Eles já têm uma vida organizada, estável. Não posso arriscar mexer com isso. E se eu provar que mudei? E se eu mostrar que posso ser um pai presente, confiável? Como? Diego não tinha uma resposta pronta. Não sei ainda, mas vou descobrir. Só me dá uma chance. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, observando os filhos. Finalmente se virou para ele. Uma chance, Diego. Só uma. E se você magoar esses meninos, se você desaparecer de novo, eu vou fazer você se arrepender pelo resto da vida. Era a primeira brecha que ela abria em 5 anos. E Diego sabia que não podia desperdiçar. A chance que Mariana havia dado a Diego veio com regras claras. Ele poderia visitar os meninos uma vez por semana, sempre aos sábados de manhã, sempre na presença dela, e apenas por 2 horas. Qualquer sinal de instabilidade ou falta de comprometimento, e as visitas acabariam imediatamente. Diego aceitou todas as condições sem questionar, grato por ter qualquer oportunidade. No primeiro sábado oficial, Diego chegou à casa de Mariana com o estômago embrulhado de nervosismo. Trazia uma sacola com jogos de tabuleiro e livros de dinossauros que tinha pesquisado serem adequados para a idade deles. Não queria parecer o pai rico que comprava o amor dos filhos, mas também queria contribuir com algo que pudesse aproximá-los. "Tio Diego!" Pedro gritou quando abriu a porta, usando o apelido que haviam criado para ele na festa junina. "Você trouxe alguma coisa?" "Pedro, isso não se pergunta." Mariana repreendeu suavemente. "Cumprimente o Diego direito." "Oi, tio Diego." Os 3 disseram quase em coro, Lucas e Miguel mais tímidos que Pedro. Diego se ajoelhou para ficar na altura deles. "Oi, pessoal. Trouxe alguns jogos para brincarmos juntos, se vocês quiserem." Os olhos dos 3 brilharam de interesse quando viram os jogos. Diego havia escolhido cuidadosamente um jogo de memória com dinossauros, um quebra-cabeça de carros e um jogo simples de perguntas e respostas sobre animais. Nada muito caro ou chamativo. Apenas coisas que poderiam criar momentos de diversão em família. "Posso ver o dos dinossauros?" Miguel perguntou tímido, claramente interessado. "Claro que pode. Na verdade, pensei em você quando vi esse jogo." Miguel sorriu daquele jeito reservado que Diego já estava aprendendo a reconhecer. Era incrível como cada filho tinha uma personalidade tão definida mesmo sendo trigêmeos. Lucas era o protetor, sempre observando tudo antes de se envolver. Pedro era pura energia e espontaneidade. Miguel era o sonhador, o mais sensível e observador. Eles se sentaram na sala pequena, mas aconchegante da casa. Diego notou todos os detalhes, as cortinas simples mas limpas, os desenhos das crianças colados na geladeira, os brinquedos organizados em caixas improvisadas. Era um lar de verdade, construído com amor mesmo sem recursos abundantes. "Mamãe, você vai brincar com a gente?" Lucas perguntou. "A mamãe vai ficar aqui pertinho", Mariana respondeu, se sentando no sofá com um livro. Diego percebeu que ela estava supervisionando discretamente, pronta para intervir se necessário. Começaram com o jogo de memória dos dinossauros. Miguel se revelou um expert no assunto, conhecendo o nome de praticamente todos os dinossauros das cartas. Diego ficou impressionado com o conhecimento do menino de apenas 4 anos. "Como você aprendeu tanto sobre dinossauros, Miguel?" "A mamãe pega livros na biblioteca para mim", Miguel explicou orgulhoso. "E a gente assiste documentários na televisão."
Diego olhou para Mariana, que havia baixado o livro e observava a conversa. Mais uma vez, ela tinha encontrado uma forma de educar e entreter os filhos sem gastar dinheiro que não tinha. Era impressionante a criatividade dela para ser uma boa mãe mesmo com recursos limitados. Eu quero ser paleontólogo quando crescer. Miguel continuou. O quê? Pedro perguntou confuso. É quem estuda dinossauros, Pedro. Lucas explicou pacientemente. Diego sentiu uma onda de orgulho paternal. É uma profissão muito legal, Miguel. Você vai descobrir dinossauros novos. Você acha mesmo? Tenho certeza. Você já sabe mais de dinossauros que muita gente grande. O sorriso que Miguel deu para Diego foi um dos momentos mais especiais da sua vida. Era pura alegria infantil, sem nenhuma barreira ou desconfiança. Naquele momento, Diego era apenas o adulto legal que acreditava nos sonhos dele. Passaram para o quebra-cabeça de carros, que fez os olhos de Lucas brilharem. Ele montava as peças com precisão impressionante, sempre encontrando onde cada uma se encaixava. Pedro tentava ajudar, mas estava mais interessado em fazer barulhos de motor com a boca, imitando carros de corrida. Lucas, você gosta de carros? Diego perguntou. Gosto. Quero ter uma oficina quando crescer, igual ao seu Joaquim da esquina. Mariana sorriu do sofá. Lucas fica vidrado vendo o seu Joaquim trabalhar. Sempre pergunta como funciona cada parte do carro. É porque eu vou consertar carros muito rápidos, Lucas declarou animado. Diego ficou encantado com a determinação do menino. Oficina mecânica é muito importante, Lucas. Sem mecânicos, nenhum carro funcionaria. É verdade? Claro que é, e você vai ser o melhor mecânico de São Paulo. Pedro, que estava meio disperso com os outros jogos, de repente falou. Tio Diego, você tem carro? Tenho. É bonito? É sim. Posso ver? Diego olhou para Mariana pedindo permissão silenciosamente. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Podem ver da janela. Todos se amontoaram na janela da sala para ver o carro de Diego estacionado na rua. Era uma BMW, mas não a mais chamativa que ele tinha. Havia escolhido propositalmente o modelo mais discreto. Nossa! Pedro exclamou. É o carro mais bonito da rua. Tem ar-condicionado? Lucas perguntou com interesse técnico. Tem. E vidro elétrico, e banco que se mexe sozinho. Como assim se mexe sozinho? Miguel quis saber. Diego riu. Tem botões que fazem o banco ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Que legal! Os três disseram juntos. Posso mostrar para vocês algum dia se a mamãe deixar. 3 pares de olhos se viraram esperançosos para Mariana. Vamos ver, ela disse diplomaticamente. Voltaram para os jogos, mas Diego percebeu que alguma coisa havia mudado. As crianças estavam mais relaxadas com ele, mais abertas. Começaram a contar coisas do dia a dia, da escola, dos amigos. Pedro contou sobre a briga que teve com um colega. Lucas falou sobre a prova de matemática que tinha ido bem. Miguel mostrou um desenho novo que havia feito. Posso ver o desenho, Miguel? Miguel correu buscar o caderno e voltou com um desenho colorido. Era uma família, mas desta vez tinha 5 figuras. Uma mulher, 3 meninos e um homem alto. Quem são essas pessoas no desenho? Diego perguntou com o coração acelerado. É nossa família, Miguel respondeu naturalmente. A mamãe, eu, Lucas, Pedro e... E quem é este aqui? Diego apontou para a figura masculina. Miguel olhou para Mariana, depois para Diego, um pouco inseguro. É você. Você gosta de brincar com a gente. Diego sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Em apenas uma manhã, ele havia entrado na família imaginária do filho mais tímido. Era mais do que ele ousava esperar. Eu adorei o desenho, Miguel. É o mais bonito que já vi. Pode ficar com ele. Ah, sério? Você me dá de presente? Miguel assentiu timidamente, e Diego dobrou o desenho com o maior cuidado, como se fosse feito de ouro. As 2 horas passaram voando. Quando chegou a hora de ir embora, Diego sentiu uma tristeza física. Não queria deixar aquela sala aconchegante, não queria parar de ouvir as risadas dos meninos, não queria voltar para o apartamento vazio. Você vem sábado que vem? Pedro perguntou na despedida. Se a mamãe deixar, eu venho. Mamãe, ele pode vir? Lucas perguntou. Mariana olhou para Diego avaliando.
O que ela viu deve ter a agradado, porque assentiu. Pode vir. Diego saiu da casa flutuando. No carro, ficou um tempo parado olhando o desenho de Miguel. 5 figuras. Uma família. Pela primeira vez em 5 anos ele fazia parte de alguma coisa maior que si mesmo. Durante a semana, Diego mudou completamente sua rotina. Saía mais cedo do escritório para pesquisar atividades que pudesse fazer com crianças de 4 anos. Comprou livros sobre paternidade, assistiu vídeos sobre desenvolvimento infantil, até consultou uma psicóloga especializada em relacionamento entre pais e filhos. O que você mais quer saber? A psicóloga havia perguntado. Como ser um bom pai para crianças que não me conhecem há 4 anos? Ela havia explicado sobre paciência, consistência, sobre a importância de criar vínculos genuínos em vez de tentar compensar o tempo perdido com presentes caros. Diego absorveu cada conselho como se sua vida dependesse disso. No segundo sábado, ele chegou com um plano diferente. Em vez de jogos, trouxe ingredientes para fazer biscoitos. Havia pesquisado receitas simples que crianças podiam ajudar a fazer. Vamos cozinhar? Ele perguntou quando chegou. Cozinhar o quê? Pedro quis saber. Biscoitos de chocolate. O grito de alegria dos 3 ecoou pela casa. Mariana apareceu da cozinha secando as mãos no avental. Diego, você sabe cozinhar? Aprendi esta semana, ele admitiu rindo. Assisti 20 vídeos no YouTube. Mariana deu uma risadinha. E Diego percebeu que era a primeira vez que ela sorria de verdade para ele desde o reencontro. A tarde na cozinha foi uma bagunça completa e maravilhosa. Farinha voou para todos os lados. Pedro comeu mais chocolate do que colocou na massa. Lucas misturava tudo com concentração científica. E Miguel fazia perguntas sobre por que o açúcar derretia e como o forno funcionava. Diego estava no meio de tudo, rindo, ajudando, limpando, se divertindo mais do que havia se divertido em anos. Quando Mariana se juntou a eles para ajudar a assar os biscoitos, por alguns minutos, eles realmente pareceram uma família normal. Tio Diego, você sabe fazer outros doces? Pedro perguntou enquanto esperavam os biscoitos ficarem prontos. Não sei, mas posso aprender. Você pode ensinar a gente a fazer bolo? Miguel sugeriu. Claro que posso. Que tipo de bolo vocês gostam? De chocolate, os 3 gritaram juntos. Diego olhou para Mariana, que observava a cena com uma expressão que ele não conseguia decifrar. O que você acha, Mariana? Posso trazer ingredientes para bolo semana que vem? Ela hesitou, depois assentiu lentamente. Acho que pode ser legal. Quando os biscoitos ficaram prontos e eles se sentaram para comer juntos, Diego se deu conta de que aquela era a primeira refeição que fazia com os filhos. Era apenas um lanche simples, biscoitos feitos em casa numa cozinha pequena, mas para ele era o banquete mais importante da sua vida. Mamãe, os biscoitos ficaram gostosos, Lucas declarou. Ficaram mesmo. O tio Diego é bom de cozinha, Pedro concordou. Miguel, sempre mais observador, falou baixinho. É legal quando a gente faz coisas junto. Diego olhou para aqueles 3 rostinhos sujos de chocolate e soube que estava exatamente onde deveria estar. Não importava quantos anos tinha perdido. Não importava quantos erros havia cometido. O que importava era que agora ele estava ali, presente, aprendendo a ser o pai que seus filhos mereciam. 3 meses se passaram desde que Diego começou as visitas regulares. A relação com os meninos estava florescendo naturalmente, mas Diego sabia que o verdadeiro teste seria conquistar novamente a confiança de Mariana. Ela ainda o tratava com educação respeitosa, mas havia uma barreira invisível entre eles que ele precisava transpor. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Diego estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, ouviu a voz trêmula de Miguel do outro lado da linha. Tio Diego, é o Miguel. O coração de Diego disparou. Miguel, o que aconteceu? Como você conseguiu meu telefone? A mamãe me deu. Ela está chorando muito e não para. Pedro e Lucas estão com medo. Diego se levantou imediatamente da cadeira. Onde vocês estão? Em casa. A mamãe recebeu uma carta e começou a chorar. Ela não quer falar com a gente. Miguel, escuta bem. Diz para a mamãe que eu estou indo aí agora, está bem? Cuidem dela até eu chegar. Diego saiu do escritório correndo,
deixando reuniões e compromissos para trás. No caminho para Santana, 1000 possibilidades passaram pela sua cabeça. Problema de saúde, alguma questão financeira grave, alguma ameaça legal. Fosse o que fosse, ele estava determinado a resolver. Quando chegou à casa, encontrou a porta aberta e Dona Neuza na sala tentando acalmar os 3 meninos, que estavam visivelmente abalados. Mariana estava sentada na cozinha, com uma carta na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. Diego, ainda bem que você veio, Dona Neuza disse aliviada. Ela não fala nada, só chora. Diego se aproximou de Mariana cuidadosamente. Mariana, o que aconteceu? Ela levantou os olhos vermelhos para ele e entregou a carta sem dizer nada. Diego leu rapidamente e sentiu o sangue gelar. Era uma notificação de despejo. O proprietário da casa havia vendido o imóvel e o novo dono queria reintegração de posse em 30 dias. Mariana, calma, isso tem solução. Tem solução como, Diego? Ela falou pela primeira vez, a voz rouca de tanto chorar. Eu não tenho dinheiro para a entrada de outro aluguel. Não tenho para onde ir com as crianças. Diego sentiu uma mistura de dor e determinação. Aquela família que ele estava aprendendo a amar estava ameaçada, e desta vez ele não ia ficar de braços cruzados. Vocês vão ficar na minha casa. Mariana o olhou como se ele tivesse enlouquecido. O quê? Temporariamente, até encontrarmos uma solução melhor. Tenho um apartamento grande, com quartos suficientes. Diego, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque... Ela hesitou, procurando as palavras. Porque eu não quero ficar devendo favores para você. Não quero que você ache que pode comprar nossa família. Diego se ajoelhou na frente da cadeira dela. Mariana, olha para mim. Isso não é favor, não é caridade, não é compra. Isso é um pai fazendo o que qualquer pai faria pelos filhos. Mas nós não somos seus filhos de verdade. As palavras saíram automáticas, mas Diego viu que ela se arrependeu imediatamente de tê-las dito. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Não são? Diego perguntou suavemente. Porque para mim, são. Eles me desenham nas famílias deles, me ligam quando estão preocupados, me esperam ansiosamente todo sábado. Se isso não faz deles meus filhos de verdade, eu não sei o que faz. Mariana olhou para a sala, onde os 3 meninos conversavam baixinho com Dona Neuza. Diego, eu tenho tanto medo. Medo de quê? De confiar em você e você desaparecer de novo. De deixar eles se acostumarem com sua presença e depois perder você novamente. Diego pegou as mãos dela entre as suas. Mariana, eu sei que não mereço sua confiança. Sei que preciso reconquistar isso todo dia. Mas eu te prometo uma coisa. Eu não vou embora. Não importa o que aconteça. Eu vou estar aqui para vocês. Como você pode ter certeza? Porque nos últimos 3 meses eu descobri quem eu realmente sou. Não sou o empresário bem-sucedido que achava que era. Sou o pai do Lucas, do Pedro e do Miguel. Sou o homem que ainda ama você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mariana olhou nos olhos de Diego, e ele viu ali todo o medo, toda a proteção maternal, mas também algo que ele não via há 5 anos. Amor. Diego, não precisa dizer nada agora. Só deixa eu ajudar vocês neste momento. Depois a gente conversa sobre o resto. Antes que Mariana pudesse responder, Miguel apareceu na cozinha. Mamãe, você parou de chorar? Mariana rapidamente enxugou as lágrimas e abriu os braços para ele. Parei, meu amor. Mamãe estava só preocupada com uma coisa, mas o tio Diego vai ajudar a resolver. Vai mesmo? Pedro perguntou, aparecendo junto com Lucas. Vou sim, Diego confirmou. Vocês vão ficar na minha casa por um tempo, até encontrarmos uma casa nova e ainda mais legal para vocês. Na sua casa de verdade? Lucas quis saber. Na minha casa de verdade. Aqui tem o carro bonito, Pedro perguntou animado. Diego riu. A mesma. A mudança aconteceu no final de semana seguinte. Diego contratou uma empresa para transportar todos os pertences com cuidado, especialmente os desenhos e brinquedos das crianças. Queria que eles se sentissem em casa desde o primeiro dia. O apartamento de Diego era realmente grande, com vista panorâmica da cidade. Cada menino ganhou um quarto próprio, algo que nunca tinham tido antes. Mariana ficou no quarto de hóspedes,
e Diego fez questão de deixar claro que ela teria total privacidade e independência. Nossa, dá para ver a cidade toda! Pedro exclamou na primeira noite, grudado na janela do quarto. E tem uma banheira! Lucas gritou do banheiro. Miguel, mais reservado, explorava o quarto que Diego havia decorado especialmente para ele, com livros de dinossauros e um pôster do Sistema Solar. Gostou do quarto, Miguel? Diego perguntou. Gostei muito, mas... Miguel hesitou. Mas o quê? A casa da tia Neuza vai ficar muito longe? Diego sentiu o coração apertar. Claro que Miguel estava preocupado com a vizinha que havia sido como uma avó para eles. Não vai ficar longe, não. A gente vai visitar ela sempre. E ela pode vir aqui quando quiser. Promete? Prometo. As primeiras semanas na nova casa foram de adaptação. Diego mudou completamente sua rotina. Acordava cedo para tomar café com as crianças antes da escola. Chegava em casa na hora do almoço sempre que possível. E dedicava as noites inteiras para eles. Mariana ainda mantinha certa distância, mas Diego podia ver que ela estava observando cada movimento dele, testando se ele realmente havia mudado. E ele estava determinado a passar em todos os testes. Quando Lucas ficou com febre numa madrugada, foi Diego quem acordou primeiro com o choro. Ele correu para o quarto, verificou a temperatura, deu o remédio e ficou ao lado da cama até o menino adormecer novamente. Mariana havia observado tudo da porta, sem dizer nada. Quando Pedro teve pesadelos 2 noites seguidas, Diego improvisou histórias sobre um menino corajoso que protegia dinossauros mágicos, fazendo Pedro rir até esquecer do medo. Quando Miguel se sentiu inseguro no primeiro dia da nova escola, Diego cancelou uma reunião importante para acompanhá-lo pessoalmente, ficando do lado de fora até ter certeza de que ele estava bem adaptado. Foi numa noite de sexta-feira, 2 meses depois da mudança, que Diego encontrou Mariana na sala, olhando pela janela. As crianças estavam dormindo e a casa estava silenciosa. Em que você está pensando? Ele perguntou, se sentando ao lado dela no sofá. Em como as coisas mudaram. Para melhor? Mariana se virou para olhar para ele. Diego, você sabe que eu passei 5 anos construindo uma vida onde eu não precisava de ninguém? Sei. E agora eu estou aqui, na sua casa, dependendo de você. E isso me assusta muito. Diego pegou a mão dela. Mariana, você não está dependendo de mim. Você está dividindo comigo. Dividindo a responsabilidade. Dividindo a alegria. Dividindo a vida. Mas e se? E se o quê? E se isso não der certo? E se você descobrir que ter uma família é mais difícil do que imaginou? Diego se virou completamente para ela. Mariana, nos últimos meses eu descobri que a vida que eu achava que queria era vazia. Eu tinha dinheiro, sucesso, liberdade e era profundamente infeliz. Agora eu acordo toda manhã ansiosa para ver os meninos. Vou dormir pensando em como posso ser um pai melhor no dia seguinte. Diego, deixa eu terminar. Eu sei que machucamos muito você 5 anos atrás. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas eu te amo, Mariana. Amo você. Amo nossos filhos. Amo a família que podemos ser juntos. Mariana tinha lágrimas nos olhos. Eu também te amo, Diego. Nunca parei de amar, mas eu tenho tanto medo. Então vamos ter medo juntos. Vamos construir essa família devagar, com paciência, com amor, sem pressa, sem pressão. Mariana se aproximou dele e pela primeira vez em 5 anos, Diego a beijou. Foi um beijo suave, cheio de perdão, cheio de promessas de um futuro melhor. Mamãe, tio Diego, a voz sonolenta de Miguel os interrompeu. Eles se separaram e viram o menino parado na entrada da sala, esfregando os olhos. O que foi, meu amor? Mariana perguntou. Eu tive pesadelo. Posso dormir com vocês? Diego e Mariana se entreolharam e sorriram. Claro que pode. Diego respondeu abrindo os braços. Miguel correu para o sofá e se aninhou entre os dois. Em poucos minutos, Lucas e Pedro apareceram também, atraídos pelo movimento. Nós também queremos ficar aqui, Pedro anunciou. Vem cá então, Mariana disse rindo. Em minutos, todos os 5 estavam amontoados no sofá grande, as crianças adormecendo gradualmente entre os pais. Diego olhou para aquela cena e sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Sabe o que Miguel me disse ontem? Mariana sussurrou. O quê? Que agora nossa família está completa.
Diego beijou a testa de Miguel e depois a de Mariana. Está mesmo. Finalmente está completa. 6 meses depois, Diego pediu Mariana em casamento numa festa simples na praça do bairro, no mesmo lugar onde eles se reencontraram através dos filhos. Não foi um pedido cheio de pompa ou presentes caros. Foi ele, ajoelhado na frente dela, com Lucas, Pedro e Miguel ao lado, perguntando se ela aceitava construir oficialmente a família que eles já eram no coração. Aceito, ela respondeu, enquanto os meninos gritavam de alegria e Dona Neuza chorava na primeira fileira. O casamento foi pequeno, na mesma praça, com a comunidade toda presente. Diego havia aprendido que família não se media pelo tamanho da festa, mas pelo tamanho do amor. E quando Miguel, no final da cerimônia, correu para abraçar Diego e gritou: "Papai!" Pela primeira vez, Diego soube que tinha encontrado o verdadeiro significado da vida. Não era sobre ter tudo. Era sobre dar tudo de si para quem realmente importava. Fim da história.